Olá pessoal, vamos dar sequência à nossa série de vídeos do canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante dentro do cenário da refrigeração. Nós vamos falar hoje sobre calor, tá? O que é calor, quais são os tipos de calor e onde ele se encontra dentro do sistema de refrigeração, né? Então vamos lá. Então o que é calor, tá? Calor nada mais é do que a transferência de energia entre dois corpos que estão em diferentes temperaturas, tá? Eu vou ter o corpo mais quente, o corpo mais frio. Eu vou transferir, digamos assim, temperatura de um corpo para o outro, espontaneamente, né, que isso vai acontecer. E, então eu vou começar a notar uma diferença de temperatura do corpo que estava mais quente vai começar a esfriar, o corpo que estava mais frio começa a esquentar, até ele atingir o equilíbrio térmico. Então o que aconteceu aí? Aconteceu uma transferência de calor entre os dois corpos. Então, a transferência de calor, a gente geralmente utiliza o Joule como unidade de medida no sistema internacional, né? Eu vou ter o Joule. Porém, aqui no Brasil, a gente utiliza muito a quilocaloria, ou a caloria, né? Para falar sobre transferência de calor, né? A gente vai ver muito isso quando a gente for dimensionar compressores, condensadores, evaporadores, por exemplo, que eu vou ter lá quantos kcal/hora esse compressor consegue retirar de calor do ambiente, quantos kcal/hora esse condensador consegue rejeitar de calor para o ambiente, quantos kcal/hora esse evaporador consegue tirar do ambiente também, tá? Então, vai ver que a gente utiliza muito o kcal/hora para o fluxo de calor, né? Quando eu estou falando de temperatura, enfim, né, de calor. Então, eu tenho dois tipos de calor, tá? Eu tenho o calor sensível e o calor latente. O que é o calor sensível? O calor sensível nada mais é do que o ganho de temperatura, né? O ganho ou a perda de temperatura de um corpo em que ele não acontece a mudança de fase dele. Então, em outras palavras, o que seria o calor sensível? Eu tenho água a 0 graus, tá? 0,1. E eu tenho água a 99,9 graus. Acima dos 100 graus, em pressão atmosférica, né, nível do mar, a água vai começar a evaporar. Então, vamos ter, nesse caso, aqui a água com 99,9. Né? Então, eu ganhar a temperatura da água de 0,1 até 99,9, eu vou tendo calor sensível. Por quê? Porque não há mudança de fase, eu só tenho água ali mesmo, água em estado líquido. A partir do momento em que a água chega a 100 graus e ela começa a evaporar, aí sim, aí eu já tenho outro tipo de calor. Quando acontece essa mudança de fase, eu tenho o calor latente agindo ali. O calor latente, ele tem uma parcela maior do que o calor sensível, porque quando eu absorvo, eu preciso absorver uma grande quantidade de calor para poder acontecer essa mudança de fase, né? Quando eu saio da água em estado líquido para o estado de vapor, ela precisa absorver uma grande quantidade de energia para se tornar vapor. E a mesma coisa acontece quando eu tenho a água em estado líquido e eu vou solidificar ela vai virar gelo. Ou se eu tenho gelo e vou passar para o estado líquido também, né? Eu preciso absorver essa grande quantidade de energia para que aconteça essa mudança de fase, tá? Então, eu vou ter esses dois tipos de calor. Eu vou ter o calor latente e eu vou ter o calor sensível, sempre atuando nos meus corpos, né? Então, dentro da refrigeração, eu sempre vou estar falando em calor sensível ou em calor latente, tá? Então, eu preciso saber disso, porque ali na frente vocês vão ver, quando for calcular a carga térmica, que a gente precisa ter bem definido o que é calor sensível e o que é calor latente, tá? Então, eu também vou ter ainda a mudança de fase, tá? O que é a mudança de fase? É justamente isso que eu acabei de comentar, né? É o mudar, por exemplo, minha água do estado sólido para o estado líquido, mudar do estado líquido para o estado gasoso, e assim por diante, né? É aquilo que a gente estudou lá no ensino fundamental lá ainda, né? A ebulição, condensação, sublimação. Então, isso é a mudança de fase, né? Que ocorre naturalmente. Então, isso é bastante importante, porque dentro do sistema de refrigeração, às vezes eu preciso congelar os alimentos, às vezes eu preciso somente resfriar. Então, eu preciso saber, tá bem definido o que é calor sensível e o que é calor latente, tá? Então, quais são os tipos de transferência de calor que existem, tá? Então, existe a transferência de calor por condução, que nada mais é, por exemplo, eu vou ter dois corpos com temperaturas diferentes em contato um com o outro, eles vão transferir calor por condução, um vai conduzir calor para o outro, tá? Um exemplo bem prático disso seria tu pegar uma barra de ferro e colocar ela numa fogueira. Tu vai ficar segurando ela, colocar ela na fogueira, a parte que está mais próxima do fogo ali vai começar a esquentar, e daqui a pouco tu está sentindo esse calor na tua mão.
Por quê? Porque vai conduzir, né, através dessa barra metálica vai conduzir esse calor até chegar à tua mão, né, que vai estar em contato com ela. Então são dois corpos diferentes que vão estar em contato um com o outro e ele vai conduzir calor. Isso vai acontecer em todos os corpos, tá? Eles tendo diferença de temperatura, vai ocorrer essa condução, mais ou menos dependendo da propriedade do material, né? A gente sabe que o aço, por exemplo, conduz mais calor do que a madeira, né? Por exemplo. Então, eu sei que uma barra de aço, eu botar ela no fogo ali, ela vai conduzir calor até minha mão muito mais rápido se eu botasse uma madeira. Mas todos os corpos vão ter uma certa condutividade, tá? Térmica. O outro método de transferência de calor é o por convecção. E como é que isso acontece? Tá? Ele acontece através de um fluido, geralmente o ar, tá? Então, o fluido pode ser líquido ou gasoso. Então, como é que acontece essa convecção? Primeiramente, botar a mão sobre uma fogueira, né? Um pouco distante dela, né? Não no fogo. Tu vai sentir que vai começar a esquentar a tua mão ali, por quê? Porque o ar que está passando, que passa pela fogueira e sobe, né? Sobe até a tua mão e esquenta a tua mão, né? Outro exemplo bem simples desse calor por convecção é o ar-condicionado da nossa casa. O ar que está dentro do ambiente, ele é forçado ali a passar pela serpentina que está fria, então esse ar passando por aquela serpentina fria faz uma transferência de calor por convecção, né, com a serpentina, resfria esse ar e vai sendo jogado para dentro do nosso ambiente e vai acontecendo a transferência de calor, vai resfriando o nosso ambiente através de convecção, né? Dentro desse meu ambiente, por exemplo, eu estou lá, né, dentro desse ambiente, ou qualquer pessoa dentro desse ambiente mais frio vai começar a sentir mais frio, né, porque esse ar frio está passando por nós também. Esse ar frio passando por nós também está fazendo uma transferência de calor para o nosso corpo por convecção. Então, a convecção pode ser forçada e pode ser natural. Então, o que seria a convecção natural? É um ambiente, né? O ar ambiente que passa por nós ali, está retirando calor do nosso corpo através de uma convecção que a gente chama de natural. A partir do momento que eu coloco um ventilador, eu passo a ter uma convecção forçada. Estou forçando o ar a passar pelo meu corpo para retirar mais calor, né? Então, eu estou tendo ali uma convecção forçada. A gente vai ver mais ali na frente que eu tenho coeficientes convectivos diferentes quando eu tenho a convecção natural e quando eu tenho a convecção forçada. E o terceiro método de retirada de calor, né, de corpos vai ser, de transferência de calor, né, de corpos vai ser irradiação. Então, a irradiação é como o Sol esquenta a Terra, né? Então ele se diferencia dos outros por ocorrer no vácuo. E como é que esse calor se propaga, né? Esse calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Então é assim que o Sol esquenta a Terra, né? Porque a gente tem todo o espaço ali no vácuo e a gente consegue, mesmo assim, ele esquenta, né? Consegue esquentar a Terra, né? Então eu vou ter essa irradiação presente sempre quando eu tenho um corpo com temperatura maior do que o zero absoluto, né? Que a gente já viu que não tem como chegar no zero absoluto, esse corpo irradia uma certa quantidade de calor. Então eu vou ter essa radiação sempre presente também, uma parcela da radiação sempre presente. Porém, como ela, nos cálculos, ela é bem menor a parcela da radiação do que a da convecção e a da condução, que ela se torna meio que desprezível nos cálculos, né? Então a gente não utiliza muito para calcular a irradiação, a não ser em casos específicos, né? Em que ela vai ter uma certa interferência. Mas se não, a gente utiliza mesmo ali para cálculos no dia a dia, vai ser a condução e a convecção, tá? Então, um resumo de como essas transferências de calor acontecem é uma panela do fogo, né? A gente vai ter ali a chama emitindo uma radiação para a panela ali, né? Porque uma chama ali é um calor e todo o corpo em si, o calor ali, gera uma irradiação. Então ela vai ter ali a parte da irradiação dela que vai transferir calor para a panela. Eu vou ter a condução, né? A chapa ali quente, né, do fogo vai conduzir calor até para o cabo dela, ali, por exemplo. Então, a gente pode vir a queimar a mão ali, se a panela for uma panela de boa qualidade. Quando eu botar a mão no cabo, ele pode ser que eu chegue a queimar a mão. E eu vou ter a convecção também, que eu vou ter o ar passando por essa chama e chegando na panela, né? Então também vai ajudar a esquentar essa panela, né? Enfim. E mais ali dentro também o que está sendo gerado ali, né? Os vapores que estão sendo gerados ali dentro, porque
se tiver líquido ali dentro sendo aquecido também, né, vai começar a entrar em evaporação e vai sair aquele calor ali de dentro por meios convectivos. Então é um exemplo bem prático ali dos três tipos de transferência de calor que existem. Tá? Aqui eu também coloquei uns coeficientes condutivos e convectivos que a gente utiliza, né, no dia a dia. Isso a gente não precisa se prender ali para decorar, né? Quanto vale cada um ali, porque isso a gente consegue, né, facilmente nas bibliografias aí, ou propriamente na internet, né, hoje em dia. Mas só para a gente ver ali, ó, que tem a convecção natural e a convecção forçada. Vocês veem que eles têm grandezas diferentes, né? Eles têm a convecção forçada vai ser muito mais efetiva do que a natural. E eu também tenho ali as propriedades dos materiais, né, para a parte das coeficientes condutivos, né? Então, a gente vai ter ali o aço, quanto que ele conduz de calor, né? A madeira, o plástico, a cerâmica, né? Então, isso tudo, né, a gente tem tabelas, enfim, que tem esses dados ali, né, para a gente utilizar no nosso dia a dia, para a gente fazer o nosso cálculo de carga térmica, né, e as transferências de calor. Então, pessoal, sobre calor era isso, tá? A gente viu aí os tipos de transferência de calor, a gente viu os dois tipos de calor sensível e calor latente, transferência de calor por condução, por convecção e por irradiação. Então, sobre calor era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, então nos sigam para saber quando é que a gente vai postar vídeo novo no canal. Deixa o gostei ou não gostei também no vídeo. E o próximo vídeo a gente vai falar sobre os tipos de sistemas de refrigeração existentes, tá? Vai ser bem legal aí. Então, valeu, obrigado por ficar até o final do vídeo. Então, até o próximo. Valeu!